pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Laécia Kelly. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal e eu quero te convidar a ficar conosco até o final. Nós vamos continuar no reino Metazoa, que é o reino dos animais, e hoje nós vamos abordar o filo Platelmintos. Antigamente era um termo pejorativo quando a gente falava vermes. E esse grupo de vermes foi dividido em 3 filos: os platelmintos, que são vermes achatados, os nematóides, que são vermes cilíndricos e sem anel, né, que tem um corpo liso, e os anelídeos, que tem um corpo cilíndrico e com anéis. Esse termo platel ou platiel vem de chato e helmintos, vermes. Então, esses vermes, eles possuem o corpo achatado dorso-ventralmente, quer dizer, região das costas e a região abdominal são achatados. Alguns, como exemplo aí da planária, esse verme que vocês estão visualizando, possui vida livre, ou seja, não vivem como parasitas e eles se deslocam no ambiente em busca de alimento. Elas podem ser aquáticas ou terrestres, ocupando ambientes úmidos. Outros, como a tênia, aí no caso da solitária, que a gente adquire comendo a carne de porco ou a carne de boi, esses são vermes endoparasitas, ou seja, eles vivem dentro do hospedeiro. Então, nós falamos da relação do corpo, dos hábitos, alguns possuem vida livre e outros são endoparasitas. Esses que são endoparasitas possuem ventosas e ganchos para auxiliar na fixação do intestino. É o que acontece aqui com o exemplo da tênia saginata ou da tênia sóleo, que elas possuem estruturas para facilitar a fixação do parasita nas paredes do intestino. Que eu fiz o esquema da planária, só para mostrar a simetria bilateral. O que significa essa simetria bilateral? Que dá para a gente dividir o verme em 2 lados, um lado direito e lado esquerdo, só que a simetria bilateral também refere-se à parte dorsal, que é as costas, onde ficam os ocelos, e a parte ventral, onde fica a boca, aqui nessa região abdominal. E também dá para dividir em 2 partes, na região anterior, onde se forma ali uma cabeça, né, um processo de cefalização, e uma região posterior. Então, bilateral a gente tem 2 lados, lado direito e lado esquerdo, região dorsal e ventral, região anterior e posterior. Esses vermes, eles são triblásticos. A gente viu que no filo passado, o filo dos quinidários, são vermes diblásticos, possuindo 2 folhetos, apenas a ectoderme para fora e a endoderme, formando a cavidade gastrovascular. Aqui nós já temos 3 folhetos, então o embrião ele forma a ectoderme, que vai formar a pele, a mesoderme, que vai ser responsável pela musculatura, e a endoderme, que vai revestir o tubo digestivo do animal. Eles não têm uma cavidade na mesoderme, por isso que a gente diz que eles são acelomados. O que seria o celoma? Seria uma cavidade revestida pela mesoderme. A mesoderme é esse folheto mediano que está entre a ectoderme, que está em amarelo, e a parte da endoderme, que está em cinza, né? A endoderme ela vai revestir o tubo digestivo. Então, entre a ectoderme, que é o de fora, e a endoderme, existe um folheto intermediário. O terceiro folheto é chamado de mesoderme. Se a mesoderme, apenas a mesoderme, revesti-lo todinho, a cavidade formada daí é chamado celoma. E o celoma vai ser responsável pela formação do músculo do animal. Voltando aqui para os platelmintos, onde eu estou circulando agora, nós temos a ectoderme em amarelo, voltado para fora, formando a pele. A endoderme é essa de cinza interno, revestindo o tubo digestivo. E a mesoderme, como vocês estão observando, ela é toda preenchida, não tem cavidade nenhuma. Por isso que nós chamamos de vermes acelomados, quer dizer, sem celoma, sem cavidade. Então, os platelmintos são acelomados.
Os nematelmintos ou os nematódios, como o caso da lombriga, possuem um falso celoma, pseudoceloma, onde a gente vê para fora a ectoderme, no meio a mesoderme, internamente revestindo o tubo digestivo a endoderme, só que essa mesoderme ela é preenchida por água, não é um músculo verdadeiro. Celoma seria essa cavidade que eu estou pintando aqui. E ele está sendo revestido totalmente por esse tecido rosa, que é o da mesoderme. Então, a gente pode afirmar que os anelídeos, a partir dos anelídeos, moluscos, os artrópodes, os equinodermos e os cordados, são seres celomados. Outra característica é a cefalização, que é a formação de uma cabeça. O primeiro filo dos animais, os poríferos, não tinham cabeça. O segundo filo, os quinidários, também não. Então, a partir agora dos platelmintos, os animais que a gente vai estudar, eles têm uma cabeça, existe uma maior concentração de órgãos sensoriais e do tecido do sistema nervoso em relação ao resto do corpo. A cabeça ela é especializada em receber estímulos ambientais durante o movimento, facilitando, por exemplo, a localização das presas. E é nessa cabeça, né, nesse processo de cefalização, é que a gente vai encontrar a presença dos ocelos, que não são olhos propriamente dito, mas eles recebem estímulos luminosos. A respeito da alimentação, esses animais eles são carnívoros, ou seja, eles se alimentam de outros vermes, porém o tubo digestivo deles é incompleto, apresenta apenas a boca, que serve tanto para a entrada como para a saída dos dejetos que não foram digeridos, ou seja, não há a presença de um ânus. Então, a gente diz tubo digestivo incompleto. Vocês percebem aqui a presença dos ocelos que recebem sinais luminosos, né? São células fotossensíveis, porém não formam imagens. A espessura do corpo dos platelmintos ela é muito pequena, o que facilita a difusão de substâncias pelo organismo. Assim, o oxigênio ele é absorvido diretamente pela pele. O oxigênio absorvido pela epiderme chega facilmente ao centro do corpo por difusão. Entre os platelmintos não existe um sistema respiratório e nem circulatório que sejam diferenciados. A amônia, que é uma substância nitrogenada produzida pela quebra das proteínas e de outros compostos, ela é eliminada também por difusão pela superfície do corpo. Então, a eliminação, né, os resíduos metabólicos do tipo amônia também são eliminados pela superfície do corpo. O excesso de água e também de produtos metabólicos, como amônia, elas são eliminados por células especializadas chamadas de células flama, que se assemelham a uma chama de vela. Aqui nós temos as células flama, elas estão espalhadas, elas se concentram mais na região periférica do corpo e elas são utilizadas para eliminar principalmente o excesso de água. Com relação ao sistema nervoso, nessa região de cefalização, existem duas estações nervosas, que são chamados de gânglios cerebrais ou gânglios nervosos, e nessas estações nervosas estão ligadas esses cordões nervosos que se ramificam aqui por todo o corpo do animal. Bom, essa ramificação nervosa ela tem como finalidade principalmente permitir movimentos mais sofisticados. A reprodução desses animais pode ser de forma assexuada ou sexuada. A forma assexuada ela é visível principalmente nas planárias e ela é do tipo laceração ou fissão. Laceração ou fissão é a mesma coisa, onde o verme ele consegue se partir ao meio e cada uma das partes partidas depois consegue se regenerar. Essa regeneração também é observada em laboratório, cortando uma planária em vários pedaços e cada pedaço consegue depois a regeneração. De acordo com a reprodução sexuada, as planárias elas são hermafroditas.
ou seja, monóicas. Quer dizer que no mesmo indivíduo existe tanto a presença dos testículos quanto a presença dos ovários. Porém, elas não conseguem se autofecundar, se autorreproduzir. Então, elas precisam procurar um parceiro para isso, onde elas fazem a fecundação cruzada. Essa fecundação ela é mútua, quer dizer, uma planária vai fecundar a outra, introduzindo aí por uma espécie de oviduto os espermatozoides. Ao se separarem, as duas estão prenhas. Então a gente fala de fecundação recíproca. Depois ela vai colocar ovos. Dos ovos vão nascer planárias já desenvolvidas, não passa por uma fase larval, por isso que o desenvolvimento é do tipo direto. Outros vermes que a gente vai estudar mais na frente já tem uma fase larval, que é o cisticerco. Então, se tem fase larval, se é com larvas, o desenvolvimento é indireto. De acordo com a classificação, nós temos 3: os turbelários, os trematódios e os cestódios. Nos turbelários, a gente viu a planária. O nome científico é Dugésia tigrina, onde a maioria delas elas são aquáticas de vida livre e algumas poucas representantes são terrestres e parasitas. Os trematódios, nós vamos ver o esquistossomo, responsável por uma doença, que é a esquistossomose. Em outros livros fala em esquistossomíase, ou então cistossomose, ou então doença do caramujo, ou popularmente conhecido como barriga d'água. O esquistossomo mais conhecido na América Latina é o Cistossoma mansoni. Então, esse é o nome científico do verme. Temos aqui os parasitas na forma adulta, onde o macho seria esse mais curto e grosso. Ele possui uma fenda longitudinal pelo corpo, chamado canal ginecóforo, e ele utiliza esse canal para abrigar a fêmea. Então, o macho é esse mais clarinho, a fêmea é essa que está dentro do corpo do macho, né? Abrigada dentro do canal ginecóforo. O macho tem aproximadamente 1 centímetro de comprimento e a fêmea 1,5 centímetros. Então, ela é um pouco maior do que o macho. No organismo humano, ele vive no sistema porta-hepático. O que seria esse sistema porta-hepático? São veias que ligam o intestino ao fígado do hospedeiro definitivo. O homem, nesse caso, ele é o hospedeiro definitivo, pois ele abriga a forma adulta que realiza a reprodução sexuada. O macho e a fêmea, eles produzem centenas de milhares de ovos todos os dias. Então, essa é a forma de reprodução sexuada. Mas o ciclo, ele só se completa quando os ovos encontram a água e atingem o caramujo. Não todo caramujo, apenas o caramujo do gênero Bionfalaria. É nesse caramujo que a larva miracídio ela vai se multiplicar em outras larvas de forma assexuada. Então, o caramujo, ele é o hospedeiro intermediário porque ele abriga a forma assexuada, onde o miracídio se transforma em cercárias. O homem, ele é o hospedeiro definitivo porque ele abriga a forma adulta que faz reprodução sexuada. Se essas fezes chegarem na água, vão liberar ovos e esses ovos vão se libertar numa larva ciliada chamada de miracídio, capaz de se movimentar ativamente por cerca de 8 a 12 horas. Depois desse tempo, ela vai sobreviver se penetrar no caramujo do gênero Bionfalaria. No caramujo, o miracídio, ele vai se desenvolver num saco de centenas de células reprodutoras. Aí, nesse caso, ele faz reprodução assexuada, liberando aí outro tipo de larva, a larva cercária. De um único miracídio, pode-se liberar, por exemplo, 300.000 cercárias. A cercária
Ela abandona o caramujo e pode viver livremente nessa água por até 2 dias. Ela possui características que auxiliam na penetração através da pele ou então em alguma mucosa do ser humano, quando entra em contato com a água contaminada, ou então pode ser bebendo água, lavando roupa, tomando banho. Então ela penetra na pele, causa coceira, causa vermelhidão e dor. Inclusive muita gente na zona rural chama de lagoas de coceira. Se entrou e nadou, coçou, é porque pegou. Uma vez que ela cai na corrente sanguínea, ela vai causar problemas no fígado e no baço, assim como no intestino, com diarreias, dores abdominais e emagrecimento. O baço e o fígado crescem, aumentando o volume da barriga. Isso é conhecido como ascite ou barriga d'água. Para combater essa doença, além de tratar as pessoas afetadas com medicamentos que eliminam os vermes, é fundamental dispor de instalação sanitária adequada, um sistema de esgoto eficiente, evitar que as fezes com os ovos atinjam os rios, impedindo a propagação do verme. A água para beber tem que ser fervida, não se deve entrar em rios nas horas mais quentes e luminosas do dia, por exemplo, das 10 horas da manhã a 4 horas da tarde, pois esse é o período de maior liberação de cercárias. O combate ao caramujo também é muito eficiente e ele pode ser feito tanto com produtos químicos ou então utilizando peixes que se alimentam do caramujo, por exemplo, a tilápia. Com relação agora à terceira classe, dos cestódios, aí nós temos os animais conhecidos como solitárias. Nós temos 2 principais representantes, a Taenia solium, que é aquela que vive no porco, e a Taenia saginata, que você adquire quando come carne de boi contaminado. Esse termo Taenia vem de fita, né? O corpo desses animais é um corpo achatado, é chamado de estróbilo, e esse estróbilo ele é formado por vários anéis, e esses anéis são as proglótides ou proglótide. Então você está observando aqui o corpo, ele é todo segmentado em anéis. Cada anelzinho desse tem um aparelho reprodutor masculino e feminino. Então, fazendo aqui a ampliação, você observa a presença de testículos e ovários. Esses animais, pelo fato deles viverem sozinhos e cada anel tem os 2 aparelhos reprodutores, então eles se autofecundam. O crescimento dos anéis ocorre por estrobilização. Estrobilização é a mesma coisa que estrangulamento. E esses anéis, eles crescem a partir do pescoço ou da cabeça, né? Chamado de scólex. Então, a cabeça é chamado de scólex. Toda essa região, cabeça e pescoço, na verdade. E o verme, ele cresce a partir desse pescoço. Esses vermes não possuem boca. O alimento, ele é passado diretamente pela pele e vai alimentar o verme. E eles possuem várias estruturas que servem para fixação, como essas ventosas, que auxiliam eles ficarem presos na parede do intestino, e também essas coroas de gancho, que no ciclo da teníase, nós temos, para esse ciclo acontecer, tem que ter 2 hospedeiros. O homem, ele é o hospedeiro definitivo, porque abriga a forma adulta, que se reproduz por autofecundação. E o boi abriga a Taenia saginata, o porco abriga a Taenia solium, mais a forma de cisticerco, a forma ainda de larva. A Taenia adulta, ela vive no intestino do hospedeiro definitivo, que é o ser humano, e elas perdem os seus anéis, os últimos anéis que estão cheios de ovos, aparentemente 700 mil ovos por cada anel. Quando essas fezes são depositadas no solo, geralmente devido à falta de instalação sanitária adequada, os ovos podem contaminar a água, contaminar as verduras que são ingeridas pelo porco ou pelo boi. No estômago desses animais, né, ele ingeriu aqui os ovos,
que contaminaram tanto a água do animal como o capim ou outro alimento. Quando esses ovos passam pelo estômago do animal, esses ovos, a camada externa ela é destruída, o que vai liberar uma larva. Essa larva ela é chamada de oncosfera ou hexacanto. Tá aqui em cima o nome, olha, oncosfera ou hexacanto. Hexa vem de 6, é porque ela possui 6 ganchos para fixação no músculo do animal. E essa larva, ela utiliza esses espinhos para perfurar a parede do intestino do animal, tanto do boi ou do porco, e vai se alojar no músculo. Nestes, ela cresce, no músculo ela vai crescer, vai assumir um aspecto de uma bolha cheia de líquido, que é o cisticerco. Aqui nessa imagem de cima, nós temos nessa carne os cisticerco, que são umas bolhas cheias de líquido. A olho nu, ele parece uma canjica, um carocinho de canjica, por isso que é conhecido também como canjiquinha. Então, o ser humano ele vai se contaminar ao ingerir carne crua, ou carne mal assada, ou carne mal cozida com esse cisticerco. Uma pessoa com teníase, ela não apresenta sintomas. Geralmente, uma dor abdominal, perda de peso, uma dor de cabeça, e o diagnóstico para você saber que está com teníase é só através dos exames de fezes. Já na cisticercose, a doença ela é bem mais grave que a teníase e ela se desenvolve quando os ovos são transmitidos para ele próprio ou para outra pessoa por meio de mão suja ou através da água que foi contaminada pelos ovos ou então de algum alimento. Observe que na teníase você precisou adquirir a carne, o músculo contaminado com cisticerco. Na cisticercose, o homem ele vai ser o hospedeiro intermediário porque ele vai adquirir os ovos e não a carne com cisticerco. No intestino do ser humano, as larvas passam para a circulação, indo, por exemplo, para os olhos, que é a chamada cisticercose ocular. Ela pode ir para o cérebro, aqui é um exemplo de cisticercose, neurocisticercose, quando ela dá no cérebro. Ela pode ir para a pele, para os músculos. Aqui nós temos exemplos de radiografias, onde essas manchinhas que vocês estão observando ao longo do músculo são larvas, são os cisticercos. A gravidade da doença depende do órgão atingido, pode levar à cegueira ou então até a morte. O tratamento pode ser feito com cirurgias e medicamentos que destroem o cisticerco. São medidas bem simples para evitar, que são as profilaxias, como saneamento básico, hábitos de higiene pessoal, como lavar as mãos antes de manipular alimentos ou após a evacuação, não levar a mão suja à boca, comer alimentos bem higienizados. Já as medidas para a prevenção da teníase incluem o uso de vasos sanitários, ligados à rede de esgotos, fossas adequadamente tratadas, inspeção sanitária dos matadouros, com a eliminação da carne de animais contaminados. Outra medida muito importante é evitar a ingestão de carne crua ou mal cozida. Nós temos uma figura aqui para diferenciar a cisticercose da teníase. A primeira, nós temos a cisticercose, onde o homem ele é o hospedeiro intermediário porque adquire os ovos e as larvas elas podem se desenvolver na região do cérebro. E na segunda nós temos aqui a teníase, onde o homem adquiriu uma carne mal processada, adquiriu o cisticerco e liberou no intestino do homem o verme adulto, que passa a se reproduzir de maneira sexuada. Então, na segunda figura, nós temos que o homem ele é o hospedeiro definitivo. Então, pessoal, essa foi a nossa aula. Espero que vocês tenham entendido e gostado. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.